Há algo de divino em cada bater de asas, em cada reflexo dourado sobre as águas calmas. As aves aquáticas são mensageiras do Criador, seres de luz que unem o céu e a terra em um mesmo movimento. Elas nos lembram que a natureza não é apenas um espetáculo, mas uma prece viva, feita de som, cor e harmonia. Hoje, no canal Os Melhores da Natureza, vamos mergulhar em um universo onde a beleza flutua sobre os lagos, dança nos ventos e ecoa no coração. Conheça as 15 aves aquáticas mais belas e graciosas criadas por Deus, criaturas que parecem moldadas pela própria mão divina. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também acredita que a natureza é uma obra perfeita do Criador. Juntos, vamos espalhar amor, fé e respeito por tudo o que vive. Entre todas as criações de Deus, o cisne branco, Cygnus olor, é uma das mais puras manifestações de graça e perfeição. Com seu pescoço longo e curvado como uma harpa celestial, ele desliza sobre a superfície da água, sem produzir uma única ondulação perceptível, como se o próprio lago se curvasse diante de sua majestade. Originário da Europa, da Ásia e introduzido em várias regiões das Américas, este cisne pode atingir até 14 quilos e uma envergadura de asas superior a 2,4 metros. Mas o que mais emociona é o seu comportamento. Os cisnes são fiéis por toda a vida. Quando encontram o parceiro ideal, permanecem juntos até o fim dos seus dias. Uma verdadeira metáfora do amor eterno. São aves altamente territoriais e protetoras, e o macho, especialmente durante o período de nidificação, se torna o guardião do lago, defendendo ferozmente sua companheira e os filhotes. Suas penas, brancas como a neve recém-caída, refletem a luz do sol com um brilho quase espiritual. E quando o crepúsculo chega, o som de suas asas cortando o ar ecoa como um hino suave, lembrando-nos que a criação divina é, acima de tudo, harmonia. O flamingo rosado, Phenicopterus roseus, é uma das aves mais encantadoras e surreais que já existiram. Com suas pernas longas e finas e seu pescoço arqueado, parece uma escultura viva moldada pela própria natureza. Sua plumagem cor-de-rosa, que vai do tom pastel ao magenta intenso, não é um acaso estético, é resultado dos carotenoides presentes nas algas e nos pequenos crustáceos que consome. Um milagre químico que transforma alimento em beleza. Distribuído pelo norte da África, sul da Europa e partes da Ásia, o flamingo vive em enormes colônias que podem ultrapassar dezenas de milhares de indivíduos. Quando vistos de longe, formam um espetáculo visual indescritível, um verdadeiro mar rosa em movimento. Dormem muitas vezes sobre uma perna só, alternando o apoio para descansar os músculos e manter o equilíbrio perfeito. Seu voo, sincronizado e em formação, é uma coreografia divina. Centenas de aves cruzando o céu em tons de rosa e branco, refletindo a luz dourada do entardecer. O flamingo representa equilíbrio, pureza e união, virtudes que refletem o próprio coração de Deus na natureza. Assistir a um bando de flamingos é testemunhar a delicadeza do Criador expressa em penas e cor. Colorido, simpático e cheio de vida, o pato real, ou Anas platyrhynchus, é uma das aves mais conhecidas do mundo e também uma das mais admiradas. É a espécie ancestral da maioria dos patos domésticos, mas o encanto do selvagem é incomparável. O macho possui uma cabeça de verde esmeralda, que brilha como vidro sob o sol, enquanto o corpo exibe tons de marrom, cinza e azul metálico. Originário do hemisfério norte, o pato real vive em lagos, lagoas e rios tranquilos, e pode ser encontrado desde o Canadá até o Japão. É conhecido por sua notável adaptabilidade. Consegue sobreviver tanto em zonas geladas quanto em regiões temperadas. Durante o voo,
pode alcançar velocidades de até 90 km por hora, movendo-se em bandos perfeitamente coordenados. Mas além da beleza, a ternura. O casal de patos divide o cuidado com os filhotes, conduzindo-os com toques suaves do bico sobre a água. Quando o dia termina, é comum vê-los reunidos em silêncio, boiando lado a lado, como uma pequena família envolta em paz. A garça branca grande, Ardea alba, é uma aparição angelical sobre as águas. Alta e elegante, pode atingir mais de 1 metro de altura e abrir asas que ultrapassam 1,5 metros. Seus movimentos são lentos, precisos e silenciosos. Cada passo medido como uma oração sobre a terra úmida. Vive em pântanos, manguezais, lagoas e margens de rios em quase todos os continentes, e é facilmente reconhecida pela plumagem completamente branca e pelo longo pescoço em forma de S. Durante a caça, ela espera imóvel até o instante perfeito, quando então lança o pescoço para frente com a rapidez de uma flecha e captura o peixe com o bico afiado. É um espetáculo de paciência e técnica, que reflete o equilíbrio perfeito entre instinto e inteligência. Na época de reprodução, exibe penas finas e longas nas costas, conhecidas como aigretes, que reluzem como fios de seda sob a luz do sol. Uma visão tão bela que, no passado, levou caçadores quase à extinção da espécie por causa da moda. O frango d'água, porzana, também conhecido como galinha d'água europeia, é uma pequena ave dos pântanos que revela a beleza da simplicidade. Mede cerca de 25 centímetros, tem o peito manchado e as asas em tons de marrom e cinza, camuflando-se perfeitamente entre os juncos. Apesar de seu tamanho modesto, é uma viajante incrível. Migra da Europa até o norte da África todos os anos, enfrentando milhares de quilômetros em busca de abrigo e alimento. O som do seu canto ao entardecer, um eco misterioso que vibra entre os juncos, é um dos mais hipnóticos do mundo natural. Raramente é vista, mas sempre ouvida, lembrando que a presença divina também se manifesta no invisível. O frango d'água é tímido, mas determinado. Move-se entre as sombras do pântano com uma agilidade que poucos imaginam. Alimenta-se de insetos, pequenos moluscos e sementes, desempenhando um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas alagados. Entre todas as aves aquáticas, poucas são tão singulares quanto o colhereiro europeu, Platalea leucorodia, uma criatura que parece ter sido moldada pela própria mão divina. Seu bico longo e achatado em forma de colher é uma verdadeira maravilha da engenharia natural. Ele o movimenta de um lado para o outro dentro d'água, filtrando pequenos peixes, moluscos e crustáceos com uma técnica quase hipnótica. Essa ave de plumagem branca e imaculada é encontrada desde o sul da Europa até o norte da África e partes da Ásia. Quando o sol nasce e reflete sobre suas penas, o colhereiro parece uma aparição celestial caminhando sobre espelhos líquidos. Suas pernas longas e finas lhe permitem atravessar os pântanos com leveza e silêncio, enquanto o bico executa sua dança graciosa sobre a superfície da água. O colhereiro é um ser social por excelência. Vive em colônias de centenas de indivíduos, compartilhando espaço, alimento e segurança. O trabalho em grupo é sua lei natural, lembrando-nos da fraternidade que o Criador ensinou a todas as suas criaturas. Posição do número 14. Pato de cauda aguda, também conhecido como Anasacuta. Elegância é a palavra que define o pato de cauda aguda, ou Anasacuta, conhecido no mundo todo por seu corpo esguio e sua cauda longa e pontuda que se ergue como uma flecha. É, sem dúvida, uma das espécies de patos mais graciosas e rápidas do planeta. Seu corpo fino e aerodinâmico
lhe permite voar a grandes altitudes e percorrer distâncias impressionantes. Algumas populações migram desde o Alasca e o Canadá até a África e o sul da Ásia. O macho é uma obra-prima de design natural. Cabeça castanha, pescoço branco e um corpo em tons de cinza prateado, com reflexos discretos que brilham sob a luz do sol. As fêmeas mais discretas exibem cores terrosas que as ajudam a se camuflar durante a incubação. Essa diferença revela um dos segredos da natureza. Beleza e função coexistem em perfeita harmonia. Além da aparência, o comportamento do pato de cauda aguda é fascinante. É um migrante incansável, que viaja milhares de quilômetros em busca de alimento e clima mais ameno. Durante o voo, forma bandos perfeitamente sincronizados, desenhando no céu figuras que parecem coreografias feitas por anjos. Na posição de número 13, encontramos a cegonha de pescoço amarelo, também conhecida pelo nome científico Micteria leucocéphala. A majestosa cegonha de pescoço amarelo, Micteria leucocéphala, é uma das aves mais emblemáticas dos pântanos do sul da Ásia. Com seu bico dourado e sua cabeça nua, ela parece assim um sacerdote da natureza, caminhando lentamente pelas águas rasas como se estivesse em um ritual sagrado. Além de toda essa beleza, a cegonha de pescoço amarelo tem, olha só, um papel espiritual profundo. Em várias culturas asiáticas, ela é símbolo de pureza, proteção divina e fertilidade. Ver um grupo dessas aves pousadas em um campo é considerado sinal de sorte e abundância. Hoje, infelizmente, enfrenta ameaças pela destruição de seus habitats, mas ainda resiste como um lembrete vivo da harmonia que une a terra e o divino. Seu voo sereno ao entardecer parece uma oração silenciosa pela continuidade da vida, uma súplica alada aos céus. Posição do número 12. Garça cinzenta, Ardea cinerea. A garça cinzenta, Ardea cinerea, é a guardiã das águas calmas, uma presença silenciosa e enigmática nos rios e lagos da Europa, da África e da Ásia. Com mais de 1 metro de altura, pescoço longo e penas cinzentas prateadas, ela parece uma sombra elegante que se move com o vento. Passa horas imóvel, observando o reflexo das águas, à espera do momento perfeito para atacar. Quando finalmente age, seu movimento é tão rápido e preciso que o peixe não tem tempo de reagir. Esse estilo de caça exige uma paciência quase divina, uma lição para o ser humano sobre a arte de esperar o tempo certo. Durante o voo, suas asas largas batem lentamente e o corpo se mantém reto, criando uma silhueta majestosa contra o céu. À distância, parece uma cruz viva flutuando sobre os campos alagados. É por isso que, em muitas culturas, a garça é considerada a mensageira entre o céu e a terra, uma intermediária entre o humano e o sagrado. Posição do número 11. Ibis preto, Plegades falcinelos. O ibis preto, ou Plegades falcinelos, é uma joia viva dos pântanos tropicais. À primeira vista, parece apenas uma ave escura, mas quando o sol toca suas penas, o que surge é um espetáculo de cores, reflexos de verde, cobre e violeta metálico que cintilam como um manto sagrado. Distribuído pela África, sul da Europa, Ásia e até partes do Brasil, o ibis preto prefere áreas úmidas, manguezais e campos alagados, onde usa seu longo bico curvado para sondar o lodo em busca de insetos, caranguejos e vermes. Sua forma de alimentação é hipnotizante. O bico entra e sai da água em um ritmo constante,
como se estivesse escrevendo orações invisíveis sobre o espelho líquido. Na antiguidade egípcia, o íbis era considerado um animal sagrado, símbolo do deus Thoth, senhor da sabedoria e da escrita. Os egípcios acreditavam que o voo dos íbis trazia mensagens divinas e anunciava boas colheitas. Hoje, essa mesma aura de mistério continua viva sempre que um bando de íbis preto risca o céu ao entardecer. Posição do número 10. Mergulhão de pescoço vermelho, Gávea stellata. Entre as águas frias do norte, onde o vento sussurra histórias antigas, vive o mergulhão de pescoço vermelho, Gávea stellata, uma das aves mais misteriosas e hipnotizantes do planeta. Essa espécie habita lagos glaciais da Europa, da América do Norte e das regiões árticas da Rússia. No verão, o pescoço do macho adquire um tom avermelhado intenso, como se o fogo do sol da meia-noite tivesse se fundido à sua plumagem. Com corpo robusto e patas voltadas para trás, o mergulhão é um nadador e mergulhador excepcional. Ele pode permanecer até 1 minuto submerso, perseguindo peixes, crustáceos e invertebrados nas profundezas geladas. Suas asas estreitas permitem voos longos, mas é sobre a água que ele se torna uma verdadeira poesia em movimento. O som de seu canto é inconfundível, um lamento melancólico que ecoa pelos vales gelados. Essa canção do gelo é usada para demarcar território e atrair parceiros, mas para quem ouve, soa como a voz da própria solidão do Ártico. Durante o inverno, migra para mares abertos, suportando tempestades e ventos cortantes com uma força que só a criação divina pode conceder. Posição do número 9. Ganso do Canadá, Branta canadensis. O ganso do Canadá, Branta canadensis, é um exemplo supremo de cooperação e disciplina na natureza. Sua imagem voando em formação em V pelos céus da América do Norte é uma das mais inspiradoras que o mundo natural oferece. Essa formação reduz a resistência do ar e permite que o grupo economize energia, um verdadeiro modelo de trabalho em equipe, como se cada asa batesse em harmonia com a vontade divina. Essas aves são fiéis ao grupo e ao território. Retornam todos os anos aos mesmos lagos e campos para nidificar. O macho e a fêmea dividem as tarefas. Enquanto um protege, o outro aquece os ovos. O cuidado com os filhotes é tão intenso que, mesmo depois de crescerem, os jovens continuam migrando ao lado dos pais, aprendendo os caminhos do céu. Com até 6 quilos de peso e 1,8 metro de envergadura, o ganso do Canadá combina força e elegância. Seu pescoço negro contrasta com a faixa branca do rosto, criando uma aparência nobre e distinta. Nos parques e reservas, ele é símbolo de harmonia, mas nas regiões selvagens representa o espírito livre do norte. Posição do número 8. Corvo marinho, Phalacrocorax carbo. O corvo marinho, também conhecido como Phalacrocorax carbo, é o verdadeiro pescador das águas sagradas. Preto como o carvão e reluzente como o azeviche, esse pássaro é, sem dúvida, uma das aves mais fascinantes e inteligentes do planeta. Ele vive em regiões costeiras, lagos e rios de quase todos os continentes, mergulhando com uma precisão cirúrgica para capturar peixes com o bico afiado. Seu corpo é aerodinâmico e coberto por penas pouco impermeáveis, o que, aliás, o obriga a secá-las ao sol depois de cada mergulho. E é exatamente nesse momento que nasce uma das imagens mais icônicas da natureza. O corvo marinho de asas abertas, imóvel, de frente para o sol, parecendo uma figura angelical que celebra o ciclo da vida e da luz.
Ele mergulha a profundidades que podem ultrapassar 10 metros, permanecendo submerso por até 45 segundos. Na simbologia espiritual, o corvo marinho é considerado o emblema da transformação e do renascimento. Ele mergulha nas profundezas escuras, símbolo das dificuldades e incertezas, e ressurge com alimento e luz. Seu olhar penetrante e seu voo rente à água inspiram poetas, monges e artistas há gerações. O pelicano branco, Pelecanus onocrotalus, é uma das aves mais grandiosas e emblemáticas da Terra. Com uma envergadura que pode ultrapassar 3,6 metros, ele domina os céus e as águas, com uma graça realmente majestosa. Seu bico é uma verdadeira obra de arte. Uma longa estrutura amarelada com uma bolsa elástica capaz de armazenar até 13 litros de água e peixes. Encontrado em grandes lagos da África, na Europa Oriental e em partes da Ásia, o pelicano é um símbolo vivo da cooperação e da generosidade. Ele costuma pescar em grupo, formando um semicírculo e espantando os peixes em direção à margem. Uma tática coletiva que revela inteligência e trabalho em equipe. Mas o que torna essa ave ainda mais especial é seu significado espiritual. Desde a Idade Média, o pelicano é visto na iconografia cristã como um símbolo do amor sacrificial de Cristo. Segundo antigas lendas, em tempos de escassez, o pelicano alimentaria os filhotes com o próprio sangue, gesto que representa entrega e compaixão. Pequeno, delicado e extraordinariamente raro, o maçarico de bico de colher, Eurinorhynchus pygmeus, é uma das aves mais preciosas do planeta e um dos maiores símbolos da fragilidade da criação divina. Esta espécie vive e se reproduz nas tundras geladas do nordeste da Sibéria, migrando milhares de quilômetros até o sudeste da Ásia, passando por Myanmar, Tailândia e Bangladesh. O canal. Os melhores da natureza nasceu com esse propósito: despertar o encanto, a reverência e o amor pelo mundo natural. Cada vídeo é uma homenagem à obra de Deus, uma tentativa de mostrar que o paraíso ainda existe. Basta abrir os olhos e o coração para vê-lo. Quando respeitamos os rios, as florestas e os animais, estamos, na verdade, respeitando a nós mesmos. Porque a terra é nossa casa comum, e as aves são seus anjos guardiões. Elas não falam nossa língua, mas suas asas contam histórias sobre liberdade, esperança e harmonia. Que este vídeo inspire cada um de nós a ser um guardião da criação. Que aprendamos com as aves a viver em comunidade, a cuidar uns dos outros e a olhar para o alto, sempre. E da próxima vez que você vir uma garça cruzando o pôr do sol, ou ouvir o eco distante de um ganso migrando, lembre-se, aquele som, aquele voo, aquela cena, são recados do próprio Criador, lembrando que o mundo ainda pode ser belo, justo e cheio de vida. Que Deus abençoe a todos os que amam, protegem e celebram a natureza. E assim, entre cisnes, flamingos e pelicanos, terminamos nossa jornada por um dos espetáculos mais grandiosos do planeta, o voo da beleza sobre a água. Cada uma dessas aves é uma obra-prima, um fragmento do céu espelhado na terra, uma lembrança de que a perfeição não é invenção humana, ela é herança divina. Em cada lago há um reflexo da eternidade. Em cada canto de ave há uma oração que o homem esqueceu de dizer. Essas criaturas não apenas vivem, elas ensinam. Ensinam a amar com fidelidade como o cisne, a equilibrar-se como o flamingo, a cooperar como o pelicano e a ter fé como o pequeno maçarico que desafia o vento e o frio. O canal Os Melhores da Natureza
acredita que contemplar o mundo natural é uma forma de adorar o Criador. Cada vídeo é um convite à gratidão, à humildade e ao respeito por tudo o que respira. Se este voo tocou seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também acredita que a natureza é a assinatura viva de Deus. Porque, no fim das contas, quando o último pássaro cruza o horizonte e o dia se despede, ainda ouvimos o sussurro do Divino dizendo: "Eu estou em tudo o que vive." Às vezes, as maiores maravilhas da Terra não estão nas montanhas, nem nos oceanos, mas escondidas entre dois galhos. Ali, um pequeno ser alado trabalha em silêncio, carregando folhas, gotas de barro e fios de vida. Ele não constrói por orgulho, constrói por amor, por instinto, por fé na manhã que virá. Em cada ninho existe uma história de coragem, de delicadeza, de esperança. São lares feitos com o coração e com o tempo, onde a natureza mostra o que tem de mais puro. Hoje, no canal Os Melhores da Natureza, convido você a viajar comigo por esse mundo invisível, onde cada pássaro é um artista e cada ninho uma prova viva de que a beleza existe até nas menores mãos do Criador. Posição numérica 25. O ninho de seda do pássaro Talegaminha, Philemon buceroides. Nas florestas úmidas do norte da Austrália e das Ilhas Molucas, vive um verdadeiro alfaiate da natureza. O pássaro Talegaminha, conhecido por criar um dos ninhos mais delicados e raros do planeta, um ninho feito de seda natural. Usando fibras vegetais extremamente finas, teias de aranha e fios de casulo de insetos, ele costura o material com o bico, como uma agulha viva, formando uma rede translúcida e flexível que balança suavemente entre os galhos. O ninho tem formato de taça suspensa e parece brilhar à luz da manhã, refletindo o orvalho e criando o efeito de uma joia flutuante. As fêmeas, exigentes, só escolhem ninhos que demonstram tensão perfeita entre leveza e firmeza. Se a estrutura for muito frouxa, ela abandona o local. Por ser construído com seda, o ninho se torna impermeável e resistente ao vento, mas tão leve que pode girar livremente, evitando que ovos caiam com a força das tempestades tropicais. Dentro, o calor é constante e suave, ideal para os filhotes frágeis. É uma das obras-primas mais sutis e poéticas do mundo das aves. Um lembrete de que a natureza, mesmo nas menores mãos, é capaz de criar verdadeiras obras de arte aéreas. Posição numérica 24. O castelo de lama do pássaro ornero das chamas, Furnarius cristatus. Nos campos ensolarados do norte da Argentina e das savanas da Bolívia, vive um engenheiro discreto, mas genial, o pássaro ornero das chamas, parente próximo do João de Barro, conhecido por transformar o barro em arquitetura viva. Com um canto melódico e penetrante, o casal trabalha em perfeita harmonia, recolhendo argila úmida, gravetos e palhas secas, para erguer uma estrutura robusta sobre postes, galhos e até telhados de casas rurais. Mas, ao contrário de seu famoso primo, o Hornero das Chamas, constrói duas câmaras interligadas. A primeira serve como entrada e proteção, e a segunda como berçário aquecido para os filhotes. O formato lembra um castelo em miniatura, com paredes grossas que resistem à chuva, ao vento e ao sol escaldante do pampa argentino. Durante a noite, as paredes de barro mantêm o calor, criando um ambiente acolhedor, enquanto de dia, o interior permanece fresco e ventilado. A fêmea põe de 3 a 4 ovos, e ambos os pais se revezam nos cuidados, alimentando os filhotes com insetos e sementes. Quando o sol se põe, o canto do ornero ecoa pelos campos, e seus ninhos iluminados pelos últimos raios parecem pequenos faróis de barro, símbolos eternos de amor, cooperação e resistência.
Posição numérica 23. O ninho do tecelão Bahia, Ploceus philippinus. No sul e sudeste da Ásia, entre arrozais e palmeiras, vive o brilhante tecelão Bahia, uma joia amarela que transforma folhas em arte. O macho é o engenheiro e o artista. Com precisão cirúrgica, ele entrelaça fibras de palmeira, capim seco e tiras de folhas longas, criando um ninho que balança sobre a água como uma bolsa trançada à mão. A estrutura, em forma de gota, pode ter até 60 centímetros de comprimento e inclui um túnel de entrada pendente, estratégia engenhosa para afastar cobras e lagartos. O interior é acolhedor, preparado para abrigar os ovos da fêmea. Mas antes disso, o ninho precisa passar por um teste. É o palco da conquista. Durante até 18 dias, o macho canta e exibe sua obra-prima. Se a fêmea desaprovar, ele abandona tudo e começa de novo. Alguns tecelões constroem até 25 ninhos por estação. Uma maratona de paciência e paixão. Entre fios e cantos, o tecelão Bahia mostra que até na selva, o amor é uma arte que se constrói com dedicação. Deus criou tudo na Terra, dotando o mundo de maravilhas escondidas em cada detalhe da natureza. Em meio às florestas mais profundas, desertos escaldantes, rios misteriosos e até mesmo aos penhascos mais altos, encontramos verdadeiros arquitetos alados. Pássaros que constroem lares que parecem desafiar a lógica humana. De palácios flutuantes a fortalezas de barro, cada ninho de pássaro é mais do que apenas um abrigo. É uma obra-prima de beleza, sobrevivência e inteligência. Um reflexo da perfeição divina. Hoje, no Best of Nature, exploramos uma visão notável: 20 ninhos de pássaros tão extraordinários que parecem ter sido moldados pelas mãos do próprio Deus, como se fossem cenas de um filme de ficção científica. Posição número 20. O ninho do pássaro tecelão sociável. Imagine uma cidade inteira suspensa no alto de uma árvore, bem no coração do deserto. É exatamente isso que esse pequeno pássaro da África do Sul, especialmente do deserto de Kalahari, constrói. Com aparência discreta, ele ergue um dos maiores ninhos comunitários do mundo animal. Alguns chegam a medir mais de 4 metros de largura e pesar até 500 quilos. Por fora, parecem uma cabana gigante de palha pendurada em árvores resistentes como a acácia, e até mesmo em postes de energia elétrica. Dentro dessa superconstrução, vivem até 100 casais, cada um com sua própria câmara acessada por túneis estreitos de 10 a 15 centímetros. O design é tão inteligente que as câmaras centrais ficam aquecidas durante as noites frias do deserto, enquanto as externas servem de abrigo fresco contra o calor sufocante do dia. A obra é feita com gravetos e capim seco, exigindo semanas de trabalho coletivo, muitas vezes ao longo de gerações. E isso foi apenas o começo da nossa lista. Se você já ficou impressionado com o ninho número 20, prepare-se, porque o que vem a seguir vai deixar você ainda mais de boca aberta. Mas antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal Os Melhores da Natureza. Deixa o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, que também amam descobrir as maravilhas do mundo, e comenta aqui embaixo qual desses ninhos você gostaria de ver de perto. Posição número 19. O ninho do tecelão Bahia. Originário do sul e sudeste da Ásia, o tecelão Bahia é uma joia viva da engenharia natural. Esse pássaro amarelo brilhante constrói ninhos pendurados que parecem bolsas artesanais de palha trançada. E a técnica é de tirar o fôlego. O macho utiliza folhas longas, fibras de palmeira, capim seco e até tiras de plástico recolhidas em áreas urbanas. O resultado é uma estrutura em formato de gota, de 30 a 60 centímetros com um túnel de entrada pendendo no ar, quase sempre sobre a água.
uma estratégia para manter predadores como cobras e lagartos afastados. Dentro, há uma câmara aconchegante, onde a fêmea deposita seus ovos. Mas aqui vem a parte mais curiosa. O ninho é também uma forma de conquista. O macho pode levar até 18 dias para trançar sua obra, cantando sem parar para atrair a parceira. Se ela não aprovar a construção, ele abandona tudo e começa outro do zero. Em uma única temporada, alguns chegam a erguer até 25 ninhos. Posição número 18. O ninho do pássaro Oropêndula de Montezuma. Nas florestas tropicais úmidas da América Central, um espetáculo aéreo chama a atenção. São os ninhos pendurados da Oropêndula de Montezuma, aves de plumagem negra contrastando com o amarelo intenso e um longo bico marfim. Esses pássaros transformam árvores inteiras em verdadeiras galerias suspensas, com mais de 100 ninhos balançando lado a lado. Cada fêmea tece sua bolsa em forma de saco, que pode medir entre 60 centímetros e 1,80 m de comprimento, pendendo como lanternas exóticas entre os galhos. O material? Fibras vegetais, raízes secas e caules finos entrelaçados com precisão. O mais surpreendente é o local escolhido. Muitas vezes eles preferem árvores habitadas por marimbondos grandes. A razão é simples e genial. Os insetos funcionam como guardiões involuntários, afastando predadores como cobras. Posição número 17. A cúpula do martinete africano. Um ninho tão sólido que poderia suportar o peso de uma pessoa? Esse é o universo do Hammerkop, ou martinete africano, uma ave excêntrica do continente africano. De fora, parece apenas uma cúpula de galhos e barro. Mas por dentro, é uma verdadeira fortaleza. O ninho chega a 1,5 m de diâmetro, pesa mais de 20 quilos e pode conter até 8.000 galhos entrelaçados. Ele é erguido em árvores próximas à água e possui uma entrada camuflada que leva a um túnel de 60 centímetros, conduzindo até a câmara principal, protegida do calor, da chuva e de predadores. O mais curioso é que mesmo fora da época de reprodução, o casal continua construindo e reformando o ninho, quase como um ritual de ligação ou até mesmo para marcar território. Posição numérica 22. O ninho da Oropêndula de Montezuma, Psarocollius montezuma. Nas florestas úmidas da América Central, o vento balança centenas de ninhos pendurados como lanternas douradas vivas. São os lares da Oropêndula de Montezuma, aves majestosas de plumagem negra e caudas amarelo-ouro que transformam árvores inteiras em cidades suspensas. Cada fêmea constrói seu próprio ninho, uma bolsa pendente feita de raízes secas, fibras vegetais e caules finos, trançados com perfeição. Essas estruturas podem medir até 1,8 m de comprimento e tremulam como sinos entre as copas. Mas o segredo de sua sobrevivência está na escolha do lugar. Elas preferem árvores habitadas por marimbondos gigantes, Vespa trópica. Os insetos ferozes servem como guardiões involuntários, afastando cobras e outros invasores. Entre o zumbido dos marimbondos e o brilho do sol filtrado pelas folhas, a cena parece saída de um conto divino sobre cooperação entre espécies. A Oropêndula de Montezuma é o perfeito equilíbrio entre beleza e estratégia, um espetáculo de engenhosidade tropical. Posição numérica 20. O ninho flutuante do jassanã africano, Actophilornis africanus. Chamado carinhosamente de pássaro Jesus, o jassanã africano desliza sobre a superfície das lagoas como se realmente caminhasse sobre a água. Suas patas longas e dedos extremamente finos permitem que ele distribua o peso sobre a vegetação aquática, criando o efeito milagroso que encanta observadores em todo o continente. Mas sua verdadeira genialidade está na vida familiar. Aqui, as fêmeas dominam. Elas são maiores, acasalam com vários machos
e deixam a responsabilidade da paternidade inteiramente para eles. O macho constrói um ninho flutuante feito de folhas e plantas aquáticas, ancorado com precisão para resistir ao vento e às correntes. Se o nível da água sobe, ele move o ninho com o bico e as asas, ajustando o lar como um marinheiro experiente. A fêmea deposita de 4 a 5 ovos, e o macho os incuba por cerca de 24 dias, protegendo-os de solavancos, chuvas e predadores. Os filhotes nascem prontos para o mundo, nadam, mergulham e andam em questão de horas. É um espetáculo de equilíbrio e ternura, a prova de que, na natureza, o cuidado paternal também é uma forma divina de amor. Posição numérica 19. O forno natural do megapódio, Megapodius freycinet. Nas florestas tropicais do norte da Austrália e da Nova Guiné, o megapódio, conhecido como peru de pés grandes, é um engenheiro incomparável. Esse pássaro robusto, de patas poderosas e olhar atento, não choca seus ovos com o corpo. Em vez disso, constrói um monte colossal de folhas, areia e galhos, uma verdadeira incubadora viva aquecida pela decomposição da matéria orgânica. Alguns montes atingem 4,5 metros de largura e 1 metro de altura, sendo constantemente monitorados pelo macho, que atua como um termostato biológico perfeito. Com o bico e as patas, ele verifica a temperatura interna, adicionando ou removendo o material conforme necessário. A incubação mantém-se entre 32 e 35 graus Celsius, o ideal para o desenvolvimento dos embriões. Quando os filhotes nascem, emergem totalmente emplumados e prontos para voar, sem nunca terem visto os pais, um fenômeno raro entre as aves. Esse ciclo silencioso e preciso faz do megapódio um símbolo da sabedoria instintiva da natureza, um guardião das antigas técnicas de incubação que antecedem até mesmo a civilização humana. Top 18 aves que constroem ninhos incríveis. Posição numérica 18. Os arranha-céus dos periquitos monge, Myopsita monachus. Colorido, inteligente e incrivelmente sociável, o periquito monge, também chamado de Quaker, é o único papagaio capaz de construir ninhos coletivos permanentes. Nativo da América do Sul, ele vive em bandos barulhentos e cooperativos, capazes de erguer verdadeiras cidades aladas. Suas construções podem pesar mais de 200 quilos e abrigar até 20 casais, cada um com seu compartimento privado e corredor de acesso. Esses ninhos, feitos de galhos secos e gravetos entrelaçados, são construídos em árvores, torres elétricas ou até antenas urbanas. A cada geração, a estrutura cresce, ampliada e reforçada com novos materiais. Essa vida comunitária oferece calor, proteção contra águas, cobras e gaviões, e uma forte rede de apoio social. O periquito monge é também um símbolo de adaptação urbana, tendo colonizado cidades na Europa e nos Estados Unidos, onde enfrenta o frio com a mesma coragem que demonstra sob o sol sul-americano. Entre os galhos, seus cantos ecoam como uma celebração da amizade e da união, a prova de que a força do grupo é o maior abrigo da natureza. Posição número 16. O vulcão vivo do talégalo australiano. Nas florestas secas da Austrália, esse pássaro tímido e arredondado quebra todas as regras conhecidas sobre a reprodução das aves. Diferente da maioria, ele não choca os ovos com o próprio corpo. Em vez disso, o macho constrói um forno natural. Ele cava uma grande cova no solo, enche com folhas, gravetos e cascas. Depois, cobre tudo com areia, criando um monte de até 60 centímetros de altura. À medida que a matéria orgânica se decompõe, libera calor suficiente para incubar os ovos. A fêmea pode depositar de 2 até 30 ovos,
e o macho se transforma em um verdadeiro termômetro vivo, com o bico e as patas. Mede a temperatura e ajusta o monte, adicionando ou retirando terra quando necessário. Quando os filhotes nascem, escavam o caminho até a superfície e saem completamente independentes, já capazes de voar desde o primeiro minuto. Posição número 15. O ninho flutuante do jassanã africano. Conhecido como o pássaro Jesus por sua habilidade de caminhar sobre a vegetação aquática, como se andasse sobre a água, o jassanã africano esconde ainda mais surpresas. Aqui, as fêmeas são maiores e dominantes, acasalando-se com vários machos. Mas são os machos que constroem os ninhos, chocam os ovos e cuidam dos filhotes. O ninho é uma plataforma flutuante feita de plantas aquáticas, cuidadosamente ancorada para não ser levada pelo vento ou pela correnteza. Essa localização mantém os ovos próximos da comida e longe dos predadores terrestres. Se necessário, o macho pode até mover o ninho de lugar. A fêmea deposita de 4 a 5 ovos, e o macho os incuba por cerca de 22 a 24 dias. Os filhotes já nascem cobertos de penugem, prontos para andar, nadar e até mergulhar. Posição número 14. O forno natural do megapódio. Nas florestas úmidas do norte da Austrália e da Nova Guiné, encontramos outra ave que desafia a lógica da reprodução, o megapódio, também conhecido como peru de pés grandes. Assim como o talégalo, ele não choca diretamente seus ovos. O macho constrói enormes montes de até 4,5 metros de largura e mais de 1 metro de altura, compostos por folhas, galhos, areia e terra. A decomposição gera calor, funcionando como uma incubadora natural que mantém a temperatura entre 32 e 35 graus Celsius. O macho atua como um termostato vivo, adicionando ou removendo material para manter o equilíbrio perfeito. As fêmeas depositam seus ovos em câmaras cavadas dentro do monte. Posição número 13. Os arranha-céus dos periquitos monge. Enquanto a maioria dos papagaios prefere cavidades em árvores, o periquito monge, também chamado de quaker, constrói verdadeiras cidades suspensas, feitas de galhos secos. Esses ninhos comunitários podem pesar mais de 200 quilos e abrigar até 20 casais, cada um com seu próprio apartamento. O mais fascinante é que todos colaboram na manutenção e expansão da estrutura, que pode ser erguida em árvores, postes de energia e até antenas de comunicação. Além de proteger os filhotes contra predadores como águias e cobras, essas colônias fortalecem os laços sociais entre os indivíduos. Originário da América do Sul, o periquito monge conquistou cidades no mundo inteiro, adaptando-se perfeitamente à vida urbana. Posição número 12. O pequeno gênio, o penduline tit. Com apenas 8 centímetros de comprimento, esse é um dos menores pássaros da África. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. O penduline tit é um verdadeiro mestre da engenharia natural. Seus ninhos parecem pequenas esferas ou ovos pendurados nos galhos mais finos, feitos de teias de aranha, fibras vegetais, pelos de animais e até lã. Leves e resistentes, balançam como frutos delicados ao vento. O mais impressionante é o sistema de segurança. Cada ninho tem 2 entradas. A falsa, bem visível, leva a uma câmara vazia. A verdadeira fica oculta sob fibras vegetais, selada cuidadosamente cada vez que o pássaro entra ou sai, confundindo cobras e lagartos. Posição numérica 17. O pequeno gênio, o penduline tit, Remis pendulinus. Com apenas 8 centímetros de comprimento, o penduline tit é uma das menores aves da África e da Europa, mas seu talento como engenheiro é monumental.
Ele constrói ninhos que parecem pequenas esferas de algodão penduradas nos galhos mais finos de salgueiros e tamargueiras, sempre próximos à água. Essas obras delicadas são feitas com fibras vegetais, teias de aranha, pelos e até penugens de sementes, tornando-as leves como nuvens e surpreendentemente resistentes. O sistema de segurança é genial. O ninho tem 2 entradas. A falsa, visível, leva a uma câmara vazia, uma armadilha para enganar cobras e lagartos. A verdadeira fica escondida sob uma aba móvel de fibras trançadas, que o pássaro fecha e abre cuidadosamente a cada visita. Esse nível de sofisticação arquitetônica não existe em nenhuma outra espécie do mesmo porte. O Penduline Tit é a prova de que a genialidade não depende do tamanho, mas da capacidade de transformar instinto em arte e vulnerabilidade em engenhosidade. Posição numérica 16. As cabanas de barro da andorinha de fronte ruiva, Cecropes daurica. Nas paisagens abertas da Eurásia, onde o vento sopra livre sobre vales e penhascos, a andorinha de fronte ruiva ergue ninhos de barro que parecem esculturas penduradas no tempo. Com apenas 14 centímetros de comprimento, ela usa o bico como uma pequena pá, moldando mais de 1000 pelotas de barro em cada ninho. A estrutura, em forma de garrafa, possui um túnel curvo e estreito que leva à câmara interna, protegendo os filhotes do sol, do vento e dos predadores. Essas aves constroem suas casas em colônias imensas, que podem alcançar milhares de ninhos lado a lado em penhascos, viadutos e até sob pontes urbanas. Juntas, formam paredes vivas de barro e asas, vibrando com o som dos filhotes e o bater incessante de asas. Além da beleza, essa convivência coletiva garante segurança e aprendizado compartilhado. Cada voo, cada grão de barro é um gesto de cooperação. A andorinha de fronte ruiva é a artista que ensina que a paciência e a união transformam até o barro em poesia viva. Posição numérica 15. O arquiteto do romance, o pássaro jardineiro de Vogelkop, também conhecido como Ambliornis inornata. Nas florestas nubladas de Papua Ocidental, vive uma ave que transforma o amor em arte, o pássaro jardineiro de Vogelkop. Pequeno e de plumagem marrom discreta, ele se torna um arquiteto da sedução quando chega o período reprodutivo. O macho ergue estruturas impressionantes, verdadeiros pavilhões cônicos com até 1,5 metros de largura, feitos de galhos, musgos e folhas. Mas o que realmente fascina é o interior. Ele o decora com flores coloridas, frutas silvestres, sementes brilhantes, besouros metálicos e até objetos humanos, como pedaços de vidro ou tampas de garrafa. Cada detalhe é colocado com rigor estético, respeitando simetria, tonalidade e contraste. Esses templos do amor não abrigam ovos. São cenários de cortejo onde a fêmea, como uma juíza exigente, inspeciona cada centímetro antes de decidir se o criador é digno de seu coração. Se ela não gostar, o macho derruba tudo e recomeça. A competição é acirrada. Alguns chegam a roubar decorações dos vizinhos. É um espetáculo que revela como, até na selva, a beleza pode ser a chave para a sobrevivência. Um verdadeiro museu vivo da arte natural. Posição numérica 14. O padeiro de barro, o João de Barro, Furnarius rufus. Entre os campos e cidades da América do Sul, o João de Barro é um dos pássaros mais queridos do continente, símbolo de trabalho, fidelidade e engenhosidade. Com suas penas alaranjadas e olhar atento, esse pequeno arquiteto constrói fornos de barro sobre galhos, cercas e até postes. Usando argila, palha, capim e pelos de animais, o casal molda uma casa de 30 centímetros de diâmetro e cerca de 5 quilos, com um corredor curvo que leva à câmara principal, isolando os filhotes do vento, da chuva e dos predadores.
Essas obras-primas podem durar anos, resistindo a tempestades e sendo reutilizadas por corujas, andorinhas e lagartos. O João de Barro vive em casal por toda a vida, e ambos trabalham incansavelmente para aperfeiçoar cada curva da construção. Curiosamente, dependendo do clima, eles ajustam a orientação da entrada, voltada para o norte no sul frio da Argentina e para o sul nas regiões quentes do Brasil. Se o resultado não agradar, eles derrubam tudo e recomeçam. É o retrato perfeito da perseverança e do amor. Quando o lar é sagrado, a natureza se torna a arquiteta da emoção. Posição numérica 13. Os túneis subterrâneos do abelharuco europeu, Merops apiaster. Colorido como uma pintura viva, o abelharuco europeu é uma das aves mais belas e precisas do mundo. Com seu peito dourado, asas verdes e garganta azul turquesa, ele transforma as margens arenosas dos rios da Europa e do norte da África em cidades subterrâneas vibrantes. Casais dedicados escavam túneis de até 3 metros de comprimento, com câmaras redondas no final, onde depositam de 4 a 7 ovos. Essas colônias podem reunir centenas de ninhos lado a lado, ecoando sons suaves de vozes que se misturam sob a terra. Machos e fêmeas revezam-se no cuidado dos filhotes, caçando abelhas, vespas e libélulas com voos acrobáticos. Antes de se alimentar, o abelharuco bate o inseto em um galho para retirar o ferrão, uma técnica precisa que mostra sua inteligência. Apesar de seu nome, não é inimigo das abelhas. Seu impacto é mínimo, e ele ajuda a equilibrar as populações de insetos. Quando dezenas deles voam juntos sob a luz dourada do entardecer, parece que o céu inteiro ganhou asas coloridas, um espetáculo inesquecível da natureza europeia. Posição numérica. Com apenas 14 centímetros de comprimento, essa pequena andorinha mostra como transformar barro em arquitetura. Ela constrói ninhos em forma de garrafa, grudados em superfícies verticais como penhascos, viadutos ou até prédios urbanos. Cada ninho leva cerca de 1000 pelotas de barro, coletadas pacientemente pelo casal. A entrada estreita e o túnel curvo protegem os filhotes do vento, do sol e dos predadores. Mas o mais impressionante não é o design, e sim a escala. Essas aves nunca constroem sozinhas. Podem formar colônias gigantes, com milhares de ninhos lado a lado, criando verdadeiras paredes vivas de barro suspenso. Nesse condomínio alado, a cooperação é lei. Compartilham informações sobre alimento e afugentam invasores pela força do grupo. Nativo das florestas úmidas de Papua Ocidental, esse pássaro marrom pode parecer discreto, até o momento em que se transforma em designer de interiores. O macho ergue estruturas em forma de cabana ou cone, com até 1,5 metro de largura e 1 metro de altura. Mas atenção, não são ninhos para chocar ovos, e sim palcos para a conquista amorosa. Dentro dessas construções, o pássaro organiza flores, frutas, insetos mortos e até objetos humanos brilhantes como tampas de garrafa ou pedaços de vidro. Cada detalhe segue regras de simetria, cor e brilho. Uma verdadeira instalação artística da selva. As fêmeas inspecionam tudo como juradas de um concurso de beleza. Se aprovarem, aceitam o acasalamento. Caso contrário, o macho precisa recomeçar. A competição é tão acirrada que alguns roubam enfeites dos vizinhos. Talvez o mais famoso arquiteto alado da América do Sul, especialmente no Brasil, Argentina e Uruguai. O João de Barro constrói ninhos que lembram fornos de barro tradicionais. Com argila, capim, fibras vegetais e até pelos de animais, o casal molda uma estrutura arredondada de até 30 centímetros de diâmetro e 5 quilos de peso. O interior tem um corredor curvo que leva a uma câmara protegida contra chuva e predadores. O mais surpreendente é a durabilidade. Alguns ninhos resistem a tempestades e ventanias por anos e acabam sendo reutilizados não só pelo João de Barro,
mas também por corujas e até lagartos. Dependendo do clima, a construção pode levar de poucos dias a meses. E se o casal não gostar do resultado? Colorido como uma joia viva, o abelharuco é mestre em cavar. Ele escava túneis de até 3 metros em barrancos arenosos próximos a rios e lagos. No final, cria uma câmara onde a fêmea deposita de 4 a 7 ovos. Mas o mais incrível é o senso comunitário. Dezenas ou até centenas de casais podem cavar lado a lado, formando cidades subterrâneas inteiras. Ambos os pais incubam os ovos por cerca de 20 dias e alimentam os filhotes até que estejam prontos para voar. Além de engenheiros do solo, são caçadores aéreos precisos, capturando abelhas, vespas e libélulas no ar. Antes de comer, batem o inseto no galho para remover o ferrão. Apesar do nome abelharuco, seu impacto sobre polinizadores é mínimo. Na verdade, ajudam no equilíbrio ecológico controlando populações de insetos. Posição número 7. O tecelão incansável. Chamado de tecelão de máscara, esse pequeno pássaro africano é considerado o Leonardo da Vinci dos ninhos. O macho, com plumagem amarela brilhante e máscara negra, dedica dias a entrelaçar fibras de capim, folhas de palmeira e juncos para criar uma esfera perfeita, suspensa nos galhos sobre a água. Se a fêmea aprovar, ela forra o interior com materiais macios e deposita os ovos. Caso não goste, o macho destrói sua obra e recomeça do zero. Alguns chegam a construir mais de 20 ninhos por temporada, como se fossem artistas expondo suas criações em busca de reconhecimento. E sim, até mesmo entre os tecelões existe concorrência desleal. Alguns roubam fibras dos vizinhos para acelerar suas obras. Posição número 6. O cobiçado ninho do salangana. Das profundezas das cavernas da Indonésia, da Tailândia e da Malásia, surge uma das construções mais curiosas e valiosas de todo o reino animal, o ninho do salangana. Essa ave de plumagem escura e voo ágil não utiliza galhos nem barro. Em vez disso, fabrica seu ninho apenas com sua própria saliva, secretada por glândulas especiais sob a língua. Quando exposta ao ar, essa substância gelatinosa endurece e forma uma pequena tigela branca que se fixa firmemente às paredes rochosas. O processo leva cerca de 35 dias e pode ser repetido várias vezes em uma mesma estação. O detalhe surpreendente é que esses ninhos, conhecidos como ninhos de andorinha comestíveis, são extremamente valorizados na culinária chinesa. O prato mais famoso? A lendária sopa de ninho de pássaro, considerada um elixir de juventude, capaz de fortalecer o sistema imunológico e até prolongar a vida. Posição numérica 12. O tecelão incansável. O tecelão de máscara, Ploceus velatus. Entre os juncos das lagoas africanas, o tecelão de máscara é um artista inquieto e perfeccionista. Com plumagem amarela intensa e uma máscara negra que destaca seus olhos vivos, o macho passa dias entrelaçando folhas de palmeira, fibras de capim e talos flexíveis. O resultado é uma esfera perfeita, suspensa sobre a água, onde o amor ganha forma. Cada ninho é uma obra-prima artesanal, e o processo pode levar até 10 dias de trabalho contínuo. Se a fêmea se encantar, ela forra o interior com penas e deposita os ovos. Mas, se não aprovar, o macho destrói tudo e recomeça do zero. Alguns chegam a construir mais de 20 ninhos por temporada, desafiando a fadiga e os ventos. O tecelão é tão dedicado à perfeição que seu comportamento inspirou pesquisas sobre arquitetura biológica e engenharia instintiva. Em colônias que ecoam como coros de vozes e batidas de asas, ele ensina uma lição valiosa. A persistência também é uma forma de beleza. Posição numérica 11. O cobiçado ninho do salangana, Aerodramus fucifagus.
Nas cavernas úmidas e sombrias da Indonésia, Tailândia e Malásia, o discreto salangana constrói uma das obras mais valiosas da natureza, o lendário ninho comestível. Sem galhos, sem barro, sem folhas, apenas sua própria saliva, rica em proteínas e glicoproteínas, usada para formar uma tigela translúcida e resistente presa firmemente às paredes rochosas. Cada ninho leva cerca de 35 dias para ser concluído e o mesmo casal pode produzir vários por estação. Quando exposta ao ar, a saliva endurece e adquire uma textura brilhante, semelhante ao vidro. Esses ninhos são colhidos há séculos por comunidades locais e usados na medicina e na culinária tradicional chinesa, o ingrediente principal da famosa sopa de ninho de pássaro, considerada um elixir de juventude e vitalidade. A extração, hoje controlada, é feita de forma sustentável para não ameaçar a espécie. Entre o eco das cavernas e o brilho das tigelas brancas, o salangana mostra que a beleza pode nascer até do silêncio mais profundo. Os 10 ninhos de pássaros mais incríveis do mundo. Prepare-se para descobrir verdadeiras maravilhas da natureza, onde engenhosidade e beleza se unem em construções surpreendentes. Posição numérica 10. O majestoso ninho da águia careca, Haliaetus leucocephalus. Dominando os céus da América do Norte, a águia careca é o símbolo da força e da liberdade, mas também da engenharia natural em escala épica. Essas aves formam pares para a vida toda e retornam anualmente ao mesmo local para ampliar seu lar. Seus ninhos, chamados aeres, são verdadeiros colossos. Medem até 4 metros de profundidade e 2,5 metros de largura e podem pesar mais de 1 tonelada. Erguidos no topo de pinheiros ou falésias, próximos a lagos e rios, garantem fácil acesso aos peixes, que são sua principal fonte de alimento. A cada ano, o casal adiciona novos galhos, musgos e penas, transformando o ninho em uma catedral dos céus. O maior já registrado media 6 metros de altura, quase como um prédio de 2 andares. Durante o período reprodutivo, a fêmea põe de 1 a 3 ovos, incubados por ambos os pais por cerca de 35 dias. É uma visão de grandeza e lealdade. O lar que une poder e ternura sob as asas do vento. Posição numérica 9. As colônias cor-de-rosa dos flamingos, Phaenicopterus roseus. Nas lagoas rasas da África e do Mediterrâneo, os flamingos criam um espetáculo de cor e movimento. Com suas pernas longas e penas rosadas, eles se reúnem em colônias de milhares de indivíduos, transformando o horizonte em um mar cor-de-rosa vivo. Durante a corte, realizam uma dança sincronizada, esticam o pescoço, viram a cabeça e batem as asas em perfeita harmonia, uma coreografia natural que encanta cientistas e turistas. Depois, cada casal constrói um cone de barro de cerca de 30 centímetros, moldado com o bico, onde deposita um único ovo. A incubação dura de 27 a 31 dias, e ambos os pais se revezam no cuidado. Ao nascer, o filhote é alimentado com o chamado leite de papo, uma substância nutritiva produzida por ambos os progenitores. A pigmentação rosada dos adultos vem de carotenos presentes nos crustáceos e algas de que se alimentam. É um espetáculo de elegância, paciência e cooperação, a beleza em estado puro refletida na água. Posição número 5. O majestoso ninho da águia careca, símbolo nacional dos Estados Unidos. A águia careca impressiona não só pela envergadura, que pode ultrapassar 2,3 metros, mas também por ser uma arquiteta extraordinária dos céus. Essas aves vivem em pares para toda a vida, retornando ano após ano ao mesmo local para ampliar e reforçar seu lar. Os ninhos, chamados de aeres, são colossos feitos de grossos galhos,
reforçados internamente com musgo, capim e penas. Construídos estrategicamente no topo de árvores altas, sempre próximos a rios, lagos ou áreas costeiras, garantem acesso direto ao seu alimento principal, os peixes. Com o tempo, esses ninhos atingem dimensões impressionantes, até 4 metros de profundidade, 2,5 metros de largura e mais de 1 tonelada de peso. O maior já registrado ultrapassava 6 metros de altura, quase um prédio natural. Durante a reprodução, a fêmea põe de 1 a 3 ovos, incubados tanto pelo macho quanto pela fêmea por cerca de 35 dias. Posição número 4. As colônias cor-de-rosa dos flamingos. À primeira vista, os flamingos parecem saídos da imaginação de um artista, pernas longuíssimas, penas rosadas e um pescoço curvado como uma serpente. Na época de reprodução, centenas deles se reúnem em imensas colônias e realizam uma dança sincronizada. Esticam o pescoço, viram a cabeça, batem as asas e marcham em uníssono, como se ensaiassem um musical da natureza. Quando a corte termina, começa a construção dos ninhos, verdadeiros cones de barro de até 30 centímetros de altura, moldados com argila, pedrinhas, penas e vegetação. No topo, fica uma pequena cavidade onde um único ovo é depositado. A incubação, que dura cerca de 27 a 31 dias, é feita por ambos os pais. E quando o filhote nasce, ele não se alimenta de insetos ou sementes, mas de um líquido riquíssimo, o leite de papo, produzido por ambos os progenitores, cheio de gorduras e proteínas. Posição número 3. O ninho fortaleza do carriça do cacto. Nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e do México, esse pequeno gênio da arquitetura encontrou um truque brilhante para sobreviver: construir seus ninhos entre os espinhos de cactos como o cholla ou o saguaro, transformando-os em sistemas de alarme natural contra predadores. Os ninhos, de 18 a 30 centímetros de comprimento, têm formato ovalado com uma entrada lateral. São feitos de gravetos e fibras vegetais, cuidadosamente forrados com penas para manter o calor durante as noites frias do deserto. Um túnel estreito conduz até a câmara principal, onde os ovos ficam protegidos. Mas a estratégia não para aí. O carriça constrói vários ninhos em seu território. Ao longo dessa jornada, vimos que cada ninho não é apenas uma construção para abrigar ovos, mas um testemunho da criatividade infinita que pulsa na natureza. Desde os tecelões incansáveis que transformam capim em obras de arte suspensas, até as aves que usam barro, saliva ou até calor da terra para incubar seus filhotes, tudo revela uma inteligência natural que nos deixa maravilhados. É impossível observar tamanha diversidade sem sentir que existe uma mão maior guiando esses detalhes, um Criador que espalhou sinais de perfeição em cada canto do planeta. Esses ninhos são, ao mesmo tempo, fortalezas de sobrevivência e esculturas vivas, prova de que a vida sempre encontra formas belas e engenhosas de florescer. Assim como no início, lembramos que todas essas maravilhas não são fruto do acaso. São presentes divinos, milagres que Deus espalhou pelo mundo para nos mostrar que a beleza pode nascer do barro, do vento, da água e até da cooperação entre pequenos pássaros. E cabe a nós, como observadores privilegiados, valorizar, proteger e aprender com essas lições da criação. Se você também se encantou com esses milagres alados, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Os Melhores da Natureza, para continuar explorando as obras-primas que Deus nos revelou através da vida selvagem. Posição numérica 8. O ninho fortaleza do carriça do cacto, Campylorhynchus brunicapillus. Nos desertos áridos do México,
e do sudoeste dos Estados Unidos, onde o calor castiga e a vida parece impossível, o carriça do cacto ergue fortalezas entre espinhos. Pequeno, esperto e cheio de coragem, ele escolhe cactos gigantes como o cholla, Cylindropuntia spp, ou o saguaro, Carnediea gigantea, para construir seus ninhos. Essas estruturas, de 18 a 30 centímetros, têm formato ovalado, com uma entrada lateral estreita que se abre para uma câmara interna forrada de penas e fibras vegetais. O túnel serve como defesa natural contra cobras e corujas, enquanto o corpo espinhoso do cacto protege o ninho de quase todos os predadores. Cada carriça mantém vários ninhos ativos, alguns para abrigar os filhotes, outros apenas para dormir. Durante o dia, o calor é extremo. À noite, o frio é cortante. Mesmo assim, essas aves sobrevivem graças à inteligência e à persistência, transformando um ambiente hostil em um lar acolhedor. Entre os espinhos e o pôr do sol alaranjado, o cântico do carriça ecoa como uma ode à resistência e à vida. Posição numérica 7. A fortaleza do martinete africano, Scopus umbretta. Nas margens pantanosas da África, o discreto martinete africano constrói ninhos que poderiam sustentar o peso de um ser humano. Externamente, parecem grandes cúpulas de galhos e barro. Por dentro, revelam-se verdadeiras fortalezas biológicas, resistentes, seguras e complexas. Cada estrutura pode alcançar 1,5 metros de diâmetro, pesar mais de 20 quilos e reunir cerca de 8.000 gravetos entrelaçados. A entrada é uma fenda camuflada que leva a um túnel de 60 centímetros, conduzindo a uma câmara central protegida do calor e dos predadores. O mais curioso é que o casal continua reformando o ninho mesmo fora da época de reprodução, como se fosse um ritual sagrado de união e pertencimento. Alguns estudiosos acreditam que essa prática fortalece o vínculo entre os parceiros e garante a ocupação do território por gerações. Chamado por muitos de arquiteto das aves africanas, o martinete africano é um exemplo de persistência e harmonia natural. Posição numérica 6. O vulcão vivo do talégalo australiano, Alectura latame. Nas florestas secas do leste da Austrália, o talégalo australiano quebra todas as regras conhecidas da reprodução das aves. Em vez de usar o corpo para chocar os ovos, o macho transforma a própria terra em um forno natural de vida. Ele cava uma imensa cova, enche com folhas, galhos e cascas e cobre tudo com areia. À medida que o material orgânico se decompõe, o calor liberado mantém a temperatura ideal para incubar os ovos, cerca de 33 graus Celsius. A fêmea deposita de 2 a 30 ovos, e o macho passa semanas medindo a temperatura com o bico e as patas, ajustando a quantidade de areia como um termômetro vivo. Quando os filhotes nascem, cavam sozinhos o caminho até a superfície e emergem já capazes de voar, sem nunca terem visto os pais. Esse método ancestral, transmitido por instinto, faz do talégalo um verdadeiro guardião do fogo da vida, um símbolo da perfeição adaptativa da natureza australiana. O ser humano sempre se considerou o grande construtor do planeta. Criamos arranha-céus, pontes e cidades que desafiam o tempo. Mas, quando olhamos para as criações dos pássaros, somos lembrados de algo essencial. A natureza constrói com alma, não com ambição. Enquanto nossos prédios precisam de máquinas e cálculos, essas pequenas criaturas constroem com o que o mundo lhes dá. E fazem isso com arte, paciência e propósito. O ninho é mais do que um abrigo. É o símbolo da confiança, do cuidado e do ciclo da vida. Cada palha colocada com o bico representa esperança. Cada canto entoado no alto de uma árvore anuncia a fé de que o amanhã chegará. Há algo profundamente humano nesses gestos. Ver um pássaro dedicando dias e noites à construção de seu lar nos ensina sobre amor,
resiliência e humildade. Nos lembra de que tudo na Terra tem valor, desde a folha caída usada como alicerce até o fio de seda que sustenta um ovo. Em um mundo acelerado, cheio de ruídos e concreto, esses pequenos construtores nos convidam a parar, respirar e admirar. A natureza não compete, ela coopera. E talvez seja esse o segredo da harmonia que tanto buscamos. Reaprender a viver com simplicidade e gratidão. Que cada pessoa que assistiu a este vídeo leve consigo uma certeza: enquanto existirem pássaros construindo seus ninhos, ainda há esperança para o mundo. E é por isso que o canal Os Melhores da Natureza existe, para lembrar que o verdadeiro milagre da vida está nas asas, nos ventos e nos lares invisíveis do planeta. Depois de conhecer essas maravilhas, fica difícil olhar para uma simples árvore da mesma forma. Entre galhos e folhas, escondem-se palácios de amor, fortalezas de barro e jardins de seda. Cada ninho é um universo, onde o tempo, a vida e a esperança se entrelaçam em harmonia. De desertos africanos às florestas tropicais, do frio das montanhas ao calor das savanas, a natureza prova que a inteligência não pertence apenas ao ser humano. Ela está presente em cada batida de asa, em cada gota de orvalho e em cada nota de canto que ecoa ao amanhecer. Essas pequenas construções são a essência da criatividade divina. Frágeis, mas eternas. Simples, mas complexas. Delicadas, mas incrivelmente fortes. Enquanto houver um pássaro construindo seu lar, haverá também esperança de que a vida segue, resistente e bela. E se este vídeo tocou você, deixe o seu like, compartilhe com quem ama a natureza e inscreva-se no canal Os Melhores da Natureza. Aqui, celebramos o milagre da vida em cada detalhe e convidamos você a voar junto conosco nesse mundo de descobertas sem fim.